Eu gostaria de falar sobre esse capítulo e esse versículo, né, que é Salmos 8:2, né? Muitas pessoas falam que as crianças quando choram vai falando o nome de Deus, vai pronunciando através do choro, vai falando a vogal e as consoantes até concluir que ali está falando Yud Rei, Vav Rei, o nome de Deus. Mas aqui o salmista estava querendo dizer que isso serve para os abortistas também, que Deus ele colocou uma coisa na criança, quando a criança nasce, que o cheiro de sentir o cheiro do leite da mãe. Os animais é assim também, se presta atenção, a primeira coisa que o animaizinho também quando nasce, ele vai direto pro peito da mãe. Mas uma coisa que Deus colocou nas crianças, e tanto nas crianças como nos animais, porque a criança não tem força nenhuma, assim, para fazer aquela sucção do peito ali, ficar sugando, né? Fazendo aquele movimento de sugar. A criança tem que ter força nas mandíbulas, tem que ter força, toda uma força que ela tem que fazer para sugar o leite da mãe, né? Você vê que a mulher, eu lembro da minha mãe que a gente ficava olhando, quando meus irmãos nasciam, que eles eram pequenininhos, né? A gente ficava olhando pro seio da nossa mãe, ela ia lá, pegava o peito e apertava e colocava o leite na colher e colocava na nossa boca. Aí você já estava assim, com uma certa idade, 3, 4 anos, você sentia que aquele... E eu percebi, eu lembro disso até hoje, hein? E eu não sentia gosto nenhum naquele leite, né? E como que as crianças amam aquele leite, né? Então você vê como é que é as coisas, né? Então quando o salmista escreveu essas palavras aqui, ele falou assim, ó: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. É disso que Deus está falando, não está falando que as crianças pronunciam o nome de Deus, né? Yud Re, Vav Re, não. Deus ali está falando que Deus colocou força nas mandíbulas da criança, porque a mulher às vezes sente muita dor quando a criança está mamando, porque a criança vai ali e ela aperta, e a mulher também, que nem minha mãe fazia isso, né? Colocava leite na colher para dar para nós, quando a gente ficava olhando ela amamentar as outras crianças. Você via que ela fazia uma expressãozinha assim, mas ela fazia para agradar a nós, para não deixar a gente com vontade, né? Para não falar outra coisa, né? Diz que não dá, a criança tem aquilo, né? Então ela fazia isso, eu cansei de minha mãe fazer isso comigo, fazer com os outros irmãos, né? Então Deus coloca força nas mandíbulas, né? Ainda mais uma criança que nem dizem, né? Que está com a moleira aberta, né? Que não sei, esqueci quanto tempo, antigamente eu sabia quanto tempo demora para fechar. Então tem que forçar ali, força o crânio, força tudo, mas Deus colocou aquela força localizada ali para que aquela criança procurasse o que? Viver. Quando ela estava se alimentando, Deus já colocou isso nela, que ela, para se continuar sobrevivendo, ela tinha que se alimentar, então ela ia atrás do alimento. É a mesma coisa de um cristão, que quando ele quer estar vivo na presença de Deus, o que ele tem que fazer? Ele tem que se alimentar da palavra, ele tem que buscar a palavra para se alimentar. Assim mesmo é a criança, né? A criança busca o seio para se alimentar. E aquela força que ela tem na mandíbula, você passa, quando você quer se alimentar das coisas de Deus, você passa a ter essa força qual? Espiritual. Você tem que ter essa força espiritual para se alimentar da palavra de Deus. Porque o cristão, ele vive disso, ele vive da palavra de Deus. Ele se alimenta da palavra de Deus. E é isso que Deus quis dizer. Não é que às vezes a pessoa fica fantasiando que o salmista... Porque Davi era um observador, ele observava a natureza, observava tudo, os animais, tudo, as plantas, e Deus ali dava uma visão espiritual para ele, e ele estava falando disso aqui, ó. E da boca das crianças e dos que mamam, tu suscita força, força para sugar, força para sobreviver. E Deus te diz, através dessa palavra é que vai te dar força. Então suga essa palavra é um alimento do dia a dia de todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Não tenha vergonha de falar isso, não. Não tenha vergonha e não caia em fantasias, não. O salmista estava falando disso porque ele observava a criança amamentando no seio da sua esposa, eu creio eu, né? Ou que ele também observou, não observou porque ele era o caçula, né, da sua mãe, mas eu creio que ele deve ter observado a força que aquela criança tinha nas mandíbulas, assim, para sugar o leite da sua mãe. E aquilo dava força para ele. E isso, o inimigo... Você pode ver com um animalzinho, quando ele é abandonado para a mãe, que a mãe não quer amamentar ele, porque ela tem uma rejeição, e às vezes ela tem ele isolado, e às vezes o vaqueiro não percebe, passa uns dias, aí você vê que os urubus vêm tudo ali em cima, quando o bichinho morre de fome, para tentar comer ele.
A mesma coisa é essas pessoas, essas pessoas que não têm um pingo de sentimento, né? Que não tem um pingo de sentimento e que destrói vidas de crianças dentro do útero, né? Aquela criança também pode vir louvar a Deus, será um a menos, né? Que não louvará o Senhor, né, que não louvará a Deus, não será mais um que não louvará a Deus. Então é isso que o inimigo faz, e é isso que o salmista está falando aqui, né? Que seria quando a criança não procura o peito, não tem força nas suas mandíbulas para sugar e viver, seria um a menos a louvar a Deus. E a boca das crianças e dos que mamam, tu suscita força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo vingativo, né? Porque quando essas pessoas de esquerda, eu vou falar disso, usar o verbo, suscita matar, quer dizer, deseja matar crianças dentro do útero da mãe, o que ela está fazendo? É o inimigo que está tomando elas para que as crianças não cresçam e não venham a ser alguém que louva a Deus, que glorifica a Deus. Né? Porque se Deus se preocupou com a criança desde com sua concepção, a palavra de Deus fala que antes de nós nascer já nos conhecia, antes de nós ainda informe, antes de nós sermos formados no útero da nossa mãe, é porque nossa alma já estava lá. Toda criança que é abortada, que não é um aborto espontâneo, que é abortada, ela é assassinada, porque a palavra de Deus fala que no nosso corpo ainda informe, não tinha se formado, mas a nossa alma já existia e estava lá com Deus. Por isso que nós somos peregrinos nesse mundo e nós temos que retornar para Deus, porque o nosso lar não é aqui. Se nós entendermos isso, nós não vamos matar tantas crianças, as pessoas não vão matar tanta criança no útero das suas mães, né? Porque isso desagrada e entristece a Deus. Quantos bilhões já não foram ceifados dessa vida por pessoas tomadas por inimigo que quer de qualquer jeito abortar as crianças. Então raciocina nisso, né? Pensa nisso. É isso aí, Deus abençoe.